Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Hoje vamos juntos estudar o capítulo 7 do livro de Êxodo, um capítulo muito importante que marca o início dos sinais e maravilhas de Deus diante do faraó e do povo egípcio. Aqui começamos a ver como o Senhor demonstra seu poder para libertar Israel da escravidão do Egito. Convido você a acompanhar atentamente esse estudo e, se possível, orar junto comigo. Vamos iniciar esse momento com uma oração. Oração de abertura. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por mais esse dia, por tua graça e por tua misericórdia que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mergulharmos em tua palavra. Que neste momento, o Espírito Santo venha sobre nós, iluminando nosso entendimento e tocando nossos corações. Que possamos compreender o propósito dos teus sinais e maravilhas e aprender como confiar no teu poder e na tua soberania. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está acompanhando esse estudo, que cada palavra seja alimento para a alma e força para a caminhada. Que ao final desse estudo, possamos sair renovados na fé e na esperança. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te faço como Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos disser, mostrai um milagre, então dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão lançou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, chamou os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Lançaram cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, quando ele sair às águas, e põe-te à margem do rio para o encontrares. E leva na mão o bordão que se tornou em serpente. E dize-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Mas até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com o bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e elas se tornarão em sangue. Os peixes, que há no rio, morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre os tanques e sobre todos os depósitos de água, para que se tornem em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, até nos vasos de madeira e de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou o bordão e feriu as águas do rio, diante de Faraó e dos seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava mal, e os egípcios não podiam beber da sua água. E houve sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, e o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e entrou em sua casa, e nem ainda isso levou a sério. Todos os egípcios cavaram junto ao rio, para achar água que beber, pois não podiam beber das águas do rio.
Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Estudo versículo por versículo Êxodo capítulo 7. Deus começa reafirmando o chamado e a autoridade de Moisés e Arão. Moisés seria como Deus diante de Faraó, e Arão, seu profeta. Isso significa que Moisés representaria a vontade divina, e Arão falaria em seu nome. Deus revela que endureceria o coração de Faraó. Isso mostra que, mesmo diante dos sinais e prodígios, Faraó resistiria. Era parte do plano de Deus demonstrar seu poder e glória através dos julgamentos contra o Egito. A partir daqui, Deus anuncia que os sinais teriam o propósito de fazer o Egito saber que Ele é o Senhor. Os egípcios cultuavam muitos deuses, mas o Senhor mostraria que Ele é o único Deus verdadeiro. Moisés e Arão obedecem a Deus. A Bíblia destaca a idade dos dois, Moisés com 80 anos e Arão com 83. Isso mostra que para Deus não existe idade limite para cumprir seus propósitos. Deus instrui Moisés sobre o sinal da serpente. Era comum no Egito o uso de encantamentos, mas Deus mostraria que seu poder era superior. Quando Arão lança o bordão e ele se torna em serpente, os magos do Egito imitam o feito com suas ciências ocultas, talvez por meio de truques ou poder demoníaco. Mas o bordão de Arão devora os outros, mostrando a supremacia do poder de Deus. Mesmo assim, o coração de Faraó permanece endurecido, como o Senhor havia dito. Isso cumpre a palavra profética de Deus. O Senhor então orienta Moisés a se encontrar com Faraó pela manhã, às margens do rio. Deus sabia onde e quando falar com ele, mostrando seu domínio sobre todas as circunstâncias. Moisés deveria levar o bordão e anunciar o juízo. O sinal seguinte seria transformar a água do rio em sangue, algo gravíssimo para os egípcios, pois o Nilo era considerado sagrado e vital para a sobrevivência da nação. Deus manda estender o bordão sobre todas as águas do Egito, mostrando que seu poder não estava limitado ao Nilo, mas sobre todos os recursos hídricos. Arão obedece e o milagre acontece. Toda a água se transforma em sangue, os peixes morrem e o cheiro fica insuportável. Esse sinal atinge diretamente a fonte de vida e economia do Egito. Mesmo assim, os magos tentam replicar o feito com suas artes ocultas, o que reforça a resistência de Faraó. Aqui vemos como o inimigo tenta imitar os sinais de Deus, mas jamais com o mesmo propósito ou poder. Faraó continua com o coração endurecido. Ele vê o milagre, mas se recusa a obedecer. Isso nos ensina sobre a obstinação humana e a necessidade de quebrantamento diante de Deus. Por fim, os egípcios cavam para encontrar água, pois não podiam beber do rio. Isso mostra como Deus sabe tocar nas áreas mais sensíveis quando quer tratar com uma nação. O capítulo termina dizendo que se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Um tempo de espera que antecede o próximo sinal, mostrando que Deus age com ordem e propósito. Oração de encerramento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este estudo e pelo aprendizado que nos trouxe através da tua palavra. Obrigado por nos mostrar que o teu poder é soberano e que nenhum coração endurecido pode resistir para sempre à tua vontade. Que possamos, Senhor, estar sempre com o coração quebrantado e disposto a ouvir e obedecer. Ajuda-nos a confiar nos teus propósitos, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Abençoa cada pessoa que acompanhou esse estudo, renova as forças, a fé e a esperança. Livra-nos da obstinação e concede-nos um espírito humilde diante de ti. Assim oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado esse estudo até aqui. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa aprender mais da palavra de Deus. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos estudos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Deixe seu nome ou o nome de quem você quer que seja incluído em nossas orações nos comentários. No próximo vídeo de oração, esses nomes aparecerão na tela para orarmos juntos. Que Deus te abençoe.